Vamos ver aqui o vídeo Shining Force das antigas, o vídeo do Core de 9 anos atrás, na época que o Core era dos de verdade, eu sei quem são. Só que ele viu que, infelizmente, fazer vídeo pra velho não dá dinheiro e ele foi fazer vídeo pra criança. Pros jovens dinâmicos, que gostam de joguinho de terror. Ele está mais do que certo. E eu tenho inveja do dinheiro dele. Core, me dá 5.000 reais, por favor. Quando o Core era o Core das antigas, né, cara? Eu não posso falar nada que eu nunca acompanhei o YouTube brasileiro direito. Eu comecei a acompanhar quando eu virei YouTuber. Mas eu não tenho um apego, tipo, quando a galera tava mais jovem vendo YouTuber, né? Eu já tava no terceiro ano do ensino médio e tinha um preconceito muito grande com o YouTuber na época. Então a gente tirava sarro do Felipe Neto, do PC Siqueira, que foram os primeiros YouTubers grandes, assim, no Brasil. Eu falava muito mal de YouTuber, sempre tirei sarro, escaralhei YouTuber pra lá e pra cá. E virei YouTuber, né? Olha só como as coisas da vida são. Mas eu lembro que até 2017 eu tava muito tirando sarro de YouTuber, sempre. Falava, e aí galerinha, tamo mais aqui no vídeo de Minecraft. Sempre zoando, desmerecendo, inclusive. Eu tinha um preconceito mesmo. Eu não assistia muito o YouTube da forma que a galera assiste hoje em dia. Eu assistia uns vídeos separados, assim, um vídeo interessante e tal, mas nunca segui nenhum YouTuber, nunca fui fã de nenhum YouTuber. Fui começar a entender mais sobre isso quando eu virei YouTuber de fato. Então, eu tô falando aqui que o Core das antigas era o verdadeiro Core, mas eu nunca nem assisti ele, porra. Ai, ai. Das linhas de RPGs que fazia muito sucesso nos anos... Não foi pro limbo, não. A notificação tá pausada até o final do vídeo. 90 eram os RPGs de turnos, que eu acho que eu já falei de um monte deles aqui no canal, e se eu não falei especificamente de um, eu devo ter citado um outro por aqui. Mas esse estilo era algo que predominava antigamente quando se falava de RPG, mas tinha outra linha que era um pouco mais diferente dos outros jogos, ou também chamados de RPG tático. Eles tinham enormes... Não tá em 2x não, gente. Tá no normal. 1x. Diferença se comparar com um RPG de turno. Eles lembravam muito aqueles jogos de xadrez, com diversos tipos de soldados pelo campo, magos, recrutas e outras coisas que formavam um verdadeiro exército. Boa parte dos primeiros RPGs táticos eram para os computadores. O primeiro que fez bom sucesso chamava Wizard Crown, que era um monte de texto, linhas de comando, mexendo em atributos e muito, mas muito lento até se comparar com outros que lançaram nos anos seguintes. Mas o Japão, para variar, traria a nova tendência de RPGs mais uma vez. O primeiro grande deles foi Romance of the Three Kingdoms, que ela... Tem 1 trilhão, eu não sei se é da mesma empresa, é porque, né, isso é baseado no Romance dos Três Reinos, que é baseado no período das guerras do Império, ali da unificação chinesa, né? Os reinos combatentes chineses. Tem franquia de jogo disso, de várias formas, de Peak Civilization, JRPG, Hack and Slash, mas existe uma saga de RPG disso até hoje chamada Romancing Saga. Não sei se é essa, mas deve ser, ou se não for, é parecido. Lançado até hoje como Sangokushi. Anos depois, já em 1990, no tão querido NES, era lançado o primeiro Fire Emblem, que evoluiu em muito RPG tático, deixando ele muito mais agradável e bonito. Ainda lento, mas é inegável que esse jogo foi inovador para toda uma sequência de jogos que viria no futuro. E é claro, a SEGA tentaria responder com alguma coisa para não ficar para trás. O primeiro da SEGA foi o Warsong, ou também chamado de Langrisser. Veio como essa resposta, não foi feito pela SEGA, mas era exclusivo pro console do Mega... Mas é o mesmo criador, né? O mesmo criador de Fire Emblem que fez o Langrisser. Drive na época. Ele foi um dos primeiros e foi até que não bem, foi? meio esquisito, mas bem. Só em 93, lançado com exclusividade pro Sega Genesis, Shining Force veio como o primeiro RPG tático que seria das linhas de tentar bater o tão querido Fire Emblem, mas também trouxe algo único para os RPGs táticos, os primeiros e famosos dos anos 90. Shining Force veio pelo mesmo estúdio do Golden Sun, a Camelot Software, que também já fez uns trampos para alguns spin-offs do Super Mario, mas também em conjunto com a galera da Climax, que fizeram Landstalker, que lançaram um tempo bem antes também pro Mega Drive. E depois de um tempo é a mesma equipe que fez a Lundra já no PS1, e os portes famosos dos primeiros Final Fantasy, que depois viraram a linha de remakes da própria Square. Bom, dá pra saber que pelo menos estamos em boas mãos quando falamos de Shining Force. Um outro RPG que saiu antes desse, que também faz parte da sequência,
sequências foi um bem famoso chamado Shining in the Darkness, que mesmo lançado em 1991... Que arte americana é essa, mano? É uma sequência direta do Shining Force. Mesmo jogo com gráficos bonitos, boa Shining parte... Force eu nunca joguei muito. Eu acho que eu joguei um de PSP, mano. Não foi esse que eu joguei não, foi outro. O que eu conheço de Shining Force... Verdade, Shining Force eu acho que eu nunca joguei. O que eu conheço é esse aqui, ó. Esse crossover, que é um jogo de luta de Shining Force, que é o Blade Arcus. Eu acho que esse é o único contato que eu tive com a franquia, foi esse jogo de luta aí. Dele você vai passar na tela de proteção do Windows 95. Essa aí foi só pros véi mesmo. Mesmo assim, a SEGA não tinha acreditado no projeto de início, pois não achavam que algo tático daria certo de novo. Então começaram a cortar alguns gastos na produção, levando a até uma pressa maior do que o normal para traduzirem o jogo, deixando algumas coisas de lado da versão japonesa para a americana, com o background do personagem principal e coisas importantes pro enredo para a história poder prosseguir. Tá certo que não é 100% vital, mas é algo que daria mais característica e Isso acontece porque os caracteres japoneses ocupavam menos espaço do que os caracteres ocidentais. Então, um espaço de caractere, ele poderia ter um kanji que significava uma palavra inteira, enquanto na versão em inglês teria que escrever a palavra no espaço dela, né? Então, se for o nome rua, você vai gastar 3 caracteres, mas em japonês ia ser só 1, e por aí vai. Personalidade pro jogo, que o próprio produtor Takahashi, que é um grande pai de Golden Sun, disse que a intenção sempre foi contar uma boa história, mas ter também uma gameplay de RPG mesmo, como nos velhos tempos do D&D e outros RPGs de mesa. Se na época ele já tava falando velhos tempos, ou esse foi só o Corey falando, né? Porque senão, pô, o cara é um dos ancestrais, né? Como eu falei, todo o foco do jogo são as batalhas táticas, em que cada unidade vai se mover dependendo do atributo de velocidade dela e também da sua classe. Aqui tem dezenas de personagens, cada um com uma classe diferente, função diferente, e cada membro da sua equipe no campo de batalha, dependendo do que ele fizer, ele ganhará experiência individual, ou seja, além do personagem principal, você vai ter mais 11 companheiros de batalha ao seu lado. Só que no jogo todo você vai poder ter 19 unidades que te ajudarão durante a aventura, e mais 11 que você pode destrancar falando com eles durante os capítulos do jogo. No total são 30 recrutas, incluindo você de personagem principal, variando entre as diferentes classes. E quando você chegar a uma delas no nível 10, ele pode ser promovido para uma classe melhor que ele estava. E as classes são os cavaleiros ou os paladinos, que são a maioria os centauros do grupo. Eles dão um bom dano e têm uma vida razoável para aguentar as pancadas dos inimigos. Guerreiros ou gladiadores são os anões, ou também que aguentam muito mais porrada que o resto da galera. Eles têm até um bom dano, mas são lentos dependendo do terreno que você estiver lutando. Tem os Birdmans, que tem um dano baixo, uma resistência baixa, mas eles podem voar sem as limitações do campo. Os arqueiros ou snipers são aqueles que atacam de longe e podem andar muito bem pelo mapa. Temos também os magos e os bruxos, que podem atacar em área ou dar um efeito extra no inimigo. E os padres ou também os bispos, que andam bem menos, têm uma defesa bem baixa, mas curam outras pessoas que estão no campo. Outras classes que são aliadas também são as do lobisomem, Steam Knight, ninja, samurai. Tem um monte de classes, falei só algumas somente. Robôs e, é claro, a classe do personagem principal, que é o herói, que é bem Famosa classe Yusha, né? mediano em tudo, mas se você evoluir ele bem, ele pode ficar muito forte perto do final do jogo. A história fala sobre uma antiga lenda de um dragão negro que levou a escuridão para os reinos. Os antigos lutaram bravamente com a ajuda dos poderes da luz. O dragão negro então foi banido e jogado para uma outra dimensão. Então o Senhor das Trevas jurou que faria de tudo para retornar 1000 anos depois dessa derrota. Muito tempo se passou e todos se esqueceram dessas batalhas, inclusive do mal que assolou a Terra com a escuridão. O grande reino de Rune foi governado pela paz e pela prosperidade, até que um dia o reino de Runefest se rebelou contra todos e trouxe a guerra e o medo para os povos. Hordas de criaturas malignas por todo canto, mortes, desolação eram espalhados, e poucos eram os fortes que aguentavam essas calamidades, aguardando o dia em que um herói, que poderia trazer o poder da luz de volta. O jovem chamado Max foi designado à missão de proteger o reino de Guardiana, terra que foi encontrado pelo seu amigo Lowe, um jovem padre de coração bom que auxiliou o nosso herói. Mesmo ele não lembrando de nada do que tinha acontecido com ele, eles se tornam grandes amigos. Max, ao decorrer do tempo, se tornou um espadachim habilidoso, e com isso foi designado para uma missão de reerguer as forças da luz e da tão lendária Shining Force. Poderia ser reerguida com seu talento de liderança e coragem, para impedir os planos de Dark Soul e ressuscitar o dragão negro, para que as trevas possam
ser aniquiladas de uma vez por todas. Pô, pegar spoiler do jogo da Era das Cavernas é foda, né? Depois de muitos antigos aliados serem influenciados para o lado do mal, Kain, o antigo aliado do reino, foi dominado por Dark Soul para ser o servo do Dragão Negro, e depois da sua derrota, com o restante da vida que lhe resta, ele ajuda Shining Force, mas é tarde demais. Dark Soul consegue os equipamentos necessários para invocar o tal dragão. Kain, na verdade, é irmão de Max, que sofreu uma lavagem cerebral para poder ser utilizado para o Exército da Escuridão. Depois de diversas batalhas, Max consegue a Chaos Breaker, o item antigo que dará acesso ao castelo do povo antigo. E nesse castelo tem uma porta de entrada do selo onde o dragão negro foi banido. E lá Dark Soul planeja ressuscitar o tal dragão. Mesmo com a derrota de Dark Soul, ele se sacrifica para trazer de volta todo o mal e a escuridão. E aí o dragão está solto novamente. E cabe então a toda a equipe de Shining Force, junto com Max, a derrotar o vilão que poderá consumir todo o mundo. Depois da batalha, o dragão é selado novamente com a Chaos Breaker, e nisso todo o castelo começa a vir abaixo. Max então teleporta toda a equipe para fora do castelo, mesmo quase se sacrificando para que isso fosse possível. Max salva toda a equipe que assiste o castelo a virar ruínas, e Max acaba indo para uma outra ilha são e salvo. Prepare-se para frustrações, horas e horas de batalhas e principalmente muita vitória apertada em alguns momentos, o que deixa esse jogo muito mais prazeroso de jogar. RPGs táticos são conhecidos por serem mais difíceis, além do mais esses do final dos anos 80 e É difícil que, assim, além deles serem naturalmente difíceis em questão de estatística e número, ele é difícil pelas possibilidades que você tem de andar no campo. Cada personagem pode ter uma movimentação diferente, e aí os inimigos também. Isso vai criando uma complexidade exponencial. O jogo é difícil porque, além de tudo isso, você tem que pensar. Esses jogos você tem que pensar em estratégia, tu tem que prever o movimento do inimigo, você tem que planejar suas atitudes. Não é só sair apertando o botão, né? Então, é um jogo que hoje em dia não faz muito sucesso para algumas pessoas, né? Pelo menos nesse nível de dificuldade, porque não é só farmar um personagem para ficar nível máximo e sair dando porrada em todo mundo, né? No jogo você tem que pensar, e muitas vezes nesses jogos aqui, se você perdesse o personagem, ele morria de fato. E aí a galera resetava o jogo e começava a batalha de novo. E às vezes ficava num soft lock ali, que era quase impossível vencer. Então, como você tem que pensar, né, em 2024, não dá, né? Vamos ver se em 2025 vai rolar. Dos anos 90. Tática, experiência... Tem jogo assim hoje em dia? Tem. Fire Emblem continua vivo, Langrisser saiu também, tem vários jogos novos na Steam. Tem o chamado Dark Date novo que lançou, mas teve a review neutra, eu acho. Ainda saiu muito jogo de estratégia assim, Disgaea 6 saiu também. Esse gênero não morreu não, só não tá tão popular quanto antigamente. Proporcionalmente, né? Porque em questão de venda, esses jogos vendem muito mais do que vendiam antigamente. Na maior parte dos casos, eu imagino, porque hoje em dia a base de jogadores cresceu muito. Mas esses são jogos que são rejeitados por... muitos gamers novos rejeitam esse tipo de jogo. Eles têm que entrar nas franquias por algumas coisas, tipo a Fire Emblem mais levezinho, Three Houses, que fez muito sucesso e tal. Os que são mais difíceis, assim, naturalmente são de nicho. O negócio que na época, esses nichos eram mais impactantes, vamos dizer assim, né? Não tinha tanta variabilidade, não tinha tanta concorrência. Então o jogo que saía era o jogo que tinha, vamos dizer assim, né? Mas tem, tá? Ainda tem muito desse tipo de jogo, dos mais tranquilos até os mais difíceis. Não acabou, não. Percepção de campo, usar... Só que é foda, né? Esses jogos que precisa pensar, hoje em dia, tudo bem que você pode falar a questão de mercado, você pode falar a questão de... Hoje em dia tem mais opções, então proporcionalmente eles não devem fazer tanto barulho quanto antigamente, mas eu acho que sim, começamos a ter menos jogos... menos jogos complexos mentalmente, por motivos de os jogadores são burros. Por motivos de as pessoas hoje em dia têm preguiça de pensar. Pelo motivo de jogadores ficam confusos, não entendem o que é para fazer se não tiver uma exclamação na frente do objetivo. Eu acho que isso aconteceu sim. Eu acho que a habilidade média, a perspectiva média, ou a atenção, principalmente a atenção média, e a vontade média do jogador de entrar nesses jogos diminuiu muito. Eu acho que isso rola muito por algumas preconcepções. Por exemplo, nesses jogos, tudo era feito à mão. Tudo era feito
pixel a pixel, quase, né? Style a tile. Quadrado a quadrado. Mas, hoje em dia, muitos jogos são feitos o quê? Não é uma crítica ao mundo aberto, não. Eu também gosto. Mas o mundo aberto mal feito, né? Ele é o quê? Ele é um mundo aberto vazio. MMORPG tem muito disso também. E olha que eu adoro MMORPG. Então, esses mundos abertos que são feitos para ter mais espaço do que conteúdo, ficando desinteressante, acaba ficando na memória do jogador de alguma forma, e ele começa a não explorar o jogo, a não ver o jogo como um trabalho artesanal com cuidado e carinho. O que ele faz? Ele ignora e passa reto, faz o negócio rápido, porque ele presume que tudo que foi botado ali não serve para nada, assim como os vários jogos que ele jogou que seguiram esse padrão. E aí você vai pegar um jogo desses que é milimetricamente feito para você ter uma experiência boa, e aí você pode acabar ignorando tudo, porque você não se dá o trabalho de conversar com os NPCs, de andar pelos mapas, de explorar. Porque hoje em dia você conversa com o NPC, é lero-lero atrás de lero-lero, nada importa, feijoada, entendeu? E aí quando você vai para um jogo que exige essa atenção, exige esse esmero, exige esse cuidado, exige esse interesse, o jogo se preocupa em te imergir no jogo, se você, né, de fato quiser entrar nele, aí acaba tendo um conflito de ideologia de jogador e de jogo, vamos dizer assim, né? Pelo menos eu acho que isso é uma possibilidade. Eu não sei se é uma verdade, mas é uma percepção que eu tenho por causa do meu trabalho, do meu contato com a mídia. Cada unidade a seu favor, e se muitas outras coisas vão determinar a vitória ou a repetição da batalha inúmeras vezes. Shining Force tem uma história até que interessante, explicando algumas coisas, deixando uma narrativa até que legal, em alguns aspectos eu diria. Mas não vá com a mentalidade de ter um super enredo mega bem elaborado, como foi boa parte de outros RPGs daquele período. Esse aqui é mais focado nas batalhas, e ao mesmo tempo ele vai fazer você pensar em cada uma delas, porque elas demoram horrores. Aí você tem que pensar, já era. Pra terminar, não vá pensando que uma luta é no estilo de Dragon Quest ou Final Fantasy. Aquelas podem ser rápidas se você usar uma boa estratégia, ou horas e horas se você não estiver com a unidade certa no campo. Com tudo isso, minha nota é 9, claro, pro estilo de um RPG tático da época. Ele é feito pra ser lento, pra fazer você pensar como um grande jogo de xadrez. Sim, muito, mas muito nerd. Mesmo pra um fã de RPGs, você pode estranhar um pouco a demora de tudo no jogo. Mas ele graficamente é muito bonito, a animação das batalhas, as variações de cenários das lutas, até algumas regras simples como estar em um campo acima ou abaixo do inimigo se aplicam aqui, e diversos outros parâmetros como até um arqueiro não conseguir dar um bom dano num golem de pedra, porque faz sentido, a flecha não atravessa um golem que é todo feito de pedra. Esse jogo teve muito carinho com a animação dos rostos, é uma simples história, bem simplona mesmo, nada de muito complexo que um jogador casual não pudesse entender, mas ao mesmo tempo ele perde um pouco de pontos por justamente não dar tanta profundidade assim. Mas esse aqui é um excelente jogo do Mega Drive, um bom RPG tático que envelheceu, depende do ponto de vista. Pode ser bom para alguns, mas ruim para outros. Cara, se ele jogou isso aqui mesmo, se o Core jogou isso aqui mesmo, é guerreiro, viu? O cara é guerreiro. O que mais? Ó, um copyright aqui, medo. É o porra mais legal, é o tipo de assunto que faz mais sucesso no YouTube gringo, né? Não me impressiona ele ter mudado de nicho para jogos mais modernosos, da galera mais nova, porque realmente é o que, como criador de conteúdo que trabalha com isso, você não pode ficar muito apegado a essas coisas. Você tem que encontrar o seu nicho dentro do que dá dinheiro, né? Então, porra, 26 mil views esse jogo aqui, que quase ninguém deve conhecer. Aí você pega um vídeo de 7 horas atrás, porra, por que não existem mais jogos do Pop Playtime, sabe? Tipo, foda-se Pop Playtime. É irrelevante essa... Desculpa, Pop Playtime, mas ser comparado aos grandes jogos do Japão, das franquias, do gênero, isso não é nada. Tá aí 39 mil views, sabe? Tipo, nova gameplay do The Joy Creation DLC do FNAF. Pô, mano, foda-se FNAF, sabe? Tipo, é um jogo grande que fez sucesso. Sucesso não sei se é merecido ou não, mas vou dizer que é merecido porque ele alcançou onde ele alcançou, seja por inteligência do criador, seja pela qualidade do jogo, seja por uma junção de fatores de sorte, competência e tudo mais. Só que, pô, é um jogo que eu tava no lugar certo na hora certa, né? Então ele conseguiu sobreviver e marcou uma geração inteira e tudo mais, que fez ele virar algo grande. Mas, pô, vamos ser sinceros, né? FNAF.
Undertale eu reconheço, Undertale é um negócio realmente muito top. Eu, apesar de não ter jogado Undertale por problemas pessoais meus com Undertale, eu adoro a trilha sonora, eu reconheço o sucesso de Undertale, eu reconheço a capacidade do Toby Fox, eu reconheço o quanto que o jogo foi importante para várias coisas diferentes e realmente foi impactante o marco. Mas, porra, FNAF, desculpa aí ao dono do FNAF, eu sei, é um cara lá, eu não lembro o nome dele, mas, porra, pelo amor de Deus, quem fez o lore de FNAF, pelo menos nas más línguas, dizem que quem fez o lore de FNAF foi a comunidade, especialmente o Matchpad do Game Theory, né? Mas uma vez eu falei isso nos comentários, o povo falou que isso é mentira, ficou bravo comigo. Eu não sei, mas eu vejo esse argumento sendo jogado pra lá e pra cá. Só sei que é uma bagunça o lore. Por algum motivo eu já vi vários vídeos de lore de FNAF do Matchpad, do Game Theory. Eu sempre gostei muito do Game Theory. Então, mas quando ele foi trazendo esses jogos, não sei se o Core seguiu essa dica do Matchpad ou se eles naturalmente convergiram para o mesmo caminho. O Matchpad, que antes fazia vídeos de coisas interessantes e mais temáticas, começou a fazer vídeos só tome FNAF, tome Hello Neighbor, sei lá, esse jogo do vizinho estranho que é. Esse jogo aqui, ó. Esse aqui, ó. É Hello Neighbor, mano. Que Hello Neighbor, mano? Hello, vai tomar no cu, Hello Neighbor, mano. Caraca, que porra é essa? 1,8 milhões de views, jogo flopado do caralho. Era mão 1 milhão. Mano, mas esse jogo ninguém mais lembra dessa caralha. Veio, fez um sucesso forçado através de youtuber que explodiu o negócio, criando mega lore, o negócio, meu Deus, tinha um culto dentro da casa do cara, debaixo do porão dele, é um assassino. E aí o negócio faz sucesso pra caralho, por quê? Porque ele junta o coloridinho com o levemente edge. E aí tome Matchpad no Game Theory tacando esse vídeo. Aí tome criadores de conteúdo enfiando na tua boca esse vídeo, goela abaixo. Ninguém lembra dessa porra mais, cara. Ninguém lembra mais desse jogo. Até FNAF superou esse jogo. Porque assim, FNAF veio antes, né? E... Não desmerecendo o jogo em si, eu tô falando que essas explosões midiáticas acontecem de uma forma muito aleatória. Claro, se fosse o meu jogo, eu ia adorar que meu jogo sofresse isso. Então pode ser um pouco de recalque, vamos botar isso aqui. Mas minha cabeça, logicamente, não consegue, ela até consegue compreender o que levou a acontecer, mas não consegue acreditar que isso de fato aconteceu. Porra, tem alguns jogos que estão no lugar certo na hora certa. Pronto, acabou. E nessa época a gente pôde ver, por causa principalmente desses canais grandes que faziam vídeo de teoria, uma quantidade anormal de jogos com história meia boca, incompletas, só com elementos por cima de coisas edge e com os canais fazendo teoria até não poder mais. E aí o negócio virava um negócio, caraca, muito grande, olha só, e tá o olho aqui, cara. Olha o olho, cara, olha o olho. Olha o olho aqui, mano, esse olho significa, sabe? E aí não era nada, o cara botou isso aqui, viu o que o nego falou na internet, aí ele criou. Teve outro também que ficou muito popular na época, eu não sei se é popular ainda, que é o Band and the Ink Machine. Ficou popular pra caramba, era um jogo que tinha uma proposta visual um pouco mais interessante, né, por causa da tinta e tal, mas é o mesmo esquema, um joguinho levemente, terrorzinho e tal. Não tô falando que o jogo é ruim, tô falando que foi uma época que surgiu muito jogo igual. E todo mundo se abusando da mesma característica. Jogos levemente dark, com um lore pseudo-profundo, que apelava para crianças através de emoções fortes com susto. E aí saiu o Band in the Ink Machine, saiu o Hello Neighbor, o FNAF deve ter sido um dos primeiros aí nessa onda. E aí o negócio foi perdendo o controle. Até hoje continua, tá? Até hoje continua, mas você pode ver que a onda passou. Eu não tô falando que são jogos ruins e tal, não. Tô falando que é assustador pra mim ver esse efeito manada das crianças, entendeu? E eu não sei se elas que alimentam a fama ou se os youtubers que são famosos alimentam a fama, que fazem as crianças gostarem de algo que elas não gostariam naturalmente, mas elas querem fazer parte do grupo, e como o youtuber tá falando daquilo, porque pra quem não sabe, mano, na época que PC Siqueira e Felipe Neto falavam coisa lá em 2011, os caras falaram, era assunto na escola.
O cara falava de alguma coisa aleatória, era assunto na escola. Aí, claro, você tinha o grupo dos revoltados, tipo eu, que não gostava de youtuber. Mas, mano, se o cara falou. Uma frase virava meme na escola. O cara falou, sei lá, o Cauê Moura fazendo. Cauê Moura, o nome dele? Tipo, música dos memes, memes tipos de carinhação. Memes, uns são bons e outros não. Caraca, mano, todo mundo na escola cantava. Então é um efeito muito bizarro. Continua até hoje, de outras formas, né? Então, ver essa força midiática, eu acho que você acaba criando um loop que eu não sei se é saudável ou não, mas é um loop que acontece. Entendeu? E aí você pode ver que eles talvez não sobrevivam ao tempo, né? A fama acaba sendo a própria sina deles. Eles ficam muito famosos, aí passa o hype, todo mundo vê, nada a ver esse jogo, uma bosta, nada de interessante. E aí ele é meio que esquecido e fica na sombra do que ele já foi. Mesmo que ele venda muito ou tenha continuação que vá bem, ele continua na sombra, né? O negócio, igual o outro dia falaram, que a Among Us faliu. Falaram, a Among Us já era, Among Us acabou e tal, sei que. Aí você fala, tá, realmente, pra quem tinha 438 mil jogadores só na Steam, hoje em dia ter 6.500 é pouco. Mas 6.500 jogadores agora, cara, isso é um ótimo jogo, tá indo muito bem. Um jogo ainda mais antigo assim. Antigo, né? 4 anos aí. Então. Aqui, ó. Porra, 2018 que lançou o jogo. Então, assim, ele continua um jogo bom, mas ele vive na sombra do próprio sucesso, entendeu? Isso é uma coisa que pode atrapalhar alguns cenários aí, a cabeça de criadores do jogo e tal. Então, assim, eu lembro que eu vi um pouco na época que tava tendo essa onda, eu ficava, que porra é essa? Eu vi o vídeo de teoria, de gameplay, eu sempre achei desinteressante. Não vou falar que é ruim, porque eu não posso falar se é ruim, eu não fui a fundo de fato. Pra jogar e tal, como jogo não posso falar nada. Mas como a chama do sucesso, eu via daquilo ali, que o povo fala, cara, isso aqui é muito foda e tal. Povo, né? Nenhum dos meus amigos falava sobre isso, só a galera criança no YouTube. E aí eu vi isso aqui, eu ficava, cara. Não, que chato. Aí eu não sou público-alvo, né, de qualquer forma. Mas eu vejo que às vezes a galera parece que eles se forçam a gostar ou se forçam a exagerar alguma coisa para embolsar esse dinheiro de criança, né? Que faz muito sentido. Mas eu fico pensando até que ponto isso é sustentável. Eu sempre fico pensando nisso. Até que ponto essa bolha de jogo infantil levemente dark, impulsionado por criador de conteúdo, vai? Até onde isso vai? É infinito? A cada ano que passa temos uma nova geração de pessoas com 9 anos de idade, né? Então talvez seja infinito. Mas sei lá, eu acho que às vezes pode ser meio brutal, porque vira uma informação única. Todos os canais estão falando da mesma coisa sempre, e você cria um feedback loop que é impulsionado pelo algoritmo do YouTube também, que quer mandar os vídeos para as pessoas assistirem, as pessoas querem ver isso, e você pode sufocar vários outros tipos de conteúdo. E isso entra numa discussão interessante que eu tive uma vez, que eu vi, né? Que é o povo falando, hoje em dia evento de anime só tem coisa de Genshin Impact, é uma merda, só tem coisa de Genshin Impact. E eu concordo, mas aí você fica, pô, mas antes tinha coisa de outros animes e você não comprava. Agora tem coisa de Genshin Impact, por quê? Porque fã de Genshin Impact compra. Então o artista ele tem que ganhar dinheiro, ele vai fazer coisa de Genshin Impact. E aí depende do criador, do consumidor, do fã, ir atrás do que ele gosta e valorizar o que ele gosta. Por isso que o youtuber de One Piece se dá muito bem. E eu sempre falo isso, a fandom de One Piece é super engajada. E isso acho que é a melhor característica deles. Eles são super engajados, eles dão chance para todo mundo que faz vídeo. Se o seu vídeo for interessante, eles vão assistir. Então eu acho que isso é importante para todo mundo que tá aqui no chat também falando, jogo de criança, jogo ruim, vá atrás dos youtubers que fazem um trabalho que você acha interessante e dê moral para eles. Porque senão eles vão ter que se vender para sobreviver. É normal. E não é culpa deles. Se eles estão fazendo um vídeo que não dá view, eles não tem nenhum motivo para continuar fazendo isso. Eles vão fazer o vídeo que dá view.
Eu também passei por isso. Você pode ver que no meu canal a gente tá com mais vídeos simples. Por quê? Eu faço um vídeo de... Demora 3 meses pra fazer um vídeo de 40 minutos, pega 30 mil views. Aí eu faço um vídeo de reação a um episódio e um dia pega 30 mil views. E aí? O que vale mais a pena? Entendeu? Então é foda, mano, é foda. Assim, o vídeo do Core bem interessante, nada contra o Core também. Tô analisando aqui a bolha. Talvez ele saiba muito, talvez não, né? Com certeza ele teria muito mais coisa para acrescentar nisso, porque ele viveu isso, ele se adaptou a isso, ele superou, né, esse elemento e virou um youtuber que superou, tipo, o conteúdo dele não é mais importante nesse sentido, né? Ele pode fazer vídeo dele fazendo pipoca que as pessoas vão assistir. Então a persona dele superou o conteúdo. Então talvez ele seja um cara que deva ter muito insight foda sobre isso. Mas eu não conheço ele. Todo mundo diz que ele é muito gente boa e que volta e meia ele tá em algumas confusões. Né? Tá no Haluca, por quê? Não sei. Só sei que ele foi perseguido lá por um cara do jornal, que foi sacanagem demais. Eu vi essa treta aí. Foi muito vacilo com ele. Foi aí que eu conheci ele, foi pra essa situação. Mas depois, toda a treta que acontecia da internet, ele tava envolvido de alguma forma e ficava, mano. Complicado.